Agora o que a gente quer? Não, só ando com Deus se Ele me der um carro zero. Se Deus não me der o que eu quero, eu desvio. Meu irmão, já está desviado há muito tempo. Há muito tempo. Colherei do Senhor as coisas boas e não colherei as ruins. Gente, o Jó, ele dá uma lição para a gente sobre família tão interessante. Deus, ele não via Deus, sabia disso? Ele tinha tanta coisa, tinha camelos, rebanhos, gados. Ele era tão rico que Deus teve que tirar tudo dele para ele ver o Senhor. Aí ele fala assim: antes eu te conhecer de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Deus, ele prova a gente, sabia? Deus leva a gente para desertos. Quem tira a gente do deserto é o diabo. O deserto da minha vida, da tua vida, acaba quando? Na área da tua vida, quando o escravo que está dentro de você morre. Escravo não entra na terra da promessa, não entra. Aí tem um monte de coração aqui que tem um pedaço que não confia em Deus, que não deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer, não é obediente. Não, essa área aqui Deus não vai se meter não. E é justamente nessa área que Deus recebe um cartão vermelho, que Satanás está deitando e rolando. Entenderam isso? Vou orar por vocês. Pastora, a senhora pediu para encerrar até as 10. São 9h45. Amanhã a gente vai continuar. Amanhã vou falar para vocês sobre autoridade espiritual. Amanhã eu quero que vocês aprendam isso. É um princípio do reino. A autoridade espiritual é algo que todo crente tem, mas o crente tem que ficar debaixo de outra autoridade espiritual, chamada de cobertura espiritual. Eu cheguei aqui e a pastora falou assim: você tem que conhecer o meu pastor. No caminho falou assim: não, meu pastor é o pastor Lalau. Então a cobertura espiritual produz em nós um negócio chamado proteção espiritual. Olha para mim, você está sem igreja, não está? Você não está aí pulando de igreja em igreja? Essa tem que ser tua última igreja. Se você não tiver a noção que os teus filhos, que os teus netos vão crescer aqui, você nunca vai investir aqui. O que você quer para o teu filho? A melhor faculdade? A melhor escola? É isso? Você não pode esquecer que você tem que ter também o melhor alimento espiritual, o melhor cuidado espiritual, a melhor proteção espiritual. Pai da direção, pai da identidade, pai da proteção. Preste atenção nisso. Gente ansiosa, escute isso. A raiz da ansiedade é a orfandade. Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus ensina isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Sabe qual é o contexto que ele está falando isso? Sabe qual é o versículo anterior? Você não pode servir a Deus e a mamão. É o verso 24. Mateus 6, 24, ele fala assim: cuidado, ele vai te enganar. E ele vai dizer o seguinte: olhe para os passarinhos do céu. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai, diga: meu Pai os alimenta. Não valeis vós muito mais do que passarinhos? E por que vocês andam solícitos pelo que haveis de vestir? Não é o corpo mais do que o vestimento? Olha para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e nem Salomão, com toda a sua grana, com toda a sua gaita, com todo o seu dinheiro, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha, se o Pai, diga: meu Pai, se Ele veste um lírio do campo que está aqui hoje, e no outro dia lançado no forno, Ele não vai vestir vocês também? Homens de pouca fé. Gente que não tem pai é ansioso. Gente que desconfia de Deus, é uma leve desconfiança. É aí que não, acho que Deus não vai me dar não. Eu tenho que me virar, pastor, porque aqui se eu parar, essa casa aqui não se sustenta não. É gente que não consegue descansar em Deus. É gente que não confia da promessa de Deus.